Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e hoje nós vamos resolver uma questão sobre regência, um assunto muito presente em todas as provas de língua portuguesa. A questão é da banca IBAD de 2021 e diz o seguinte: assinale a opção correta quanto à regência verbal. Correta. Aí, a letra A já começa aqui, ó, com o verbo assistir. Questão sobre regência, você já sabe que o verbo assistir precisa estar na ponta da língua. Não pode ir para prova nenhuma sem saber a regência do verbo assistir, certo? Então, vamos ler a frase. Assistir o seu desassossego ao se deparar com aquela cena violenta junto aos menores. Então, será que essa frase está certa? Será que não está? Vamos ler a letra B. Não lhe conheço bem para entregar uma encomenda de tão grande relevância. Alternativa C. O médico queria ajudar a ele naquela situação, mas a família resistiu. Letra D. Assiste-lhe o direito de reclamar sobre o preço injustificável daquele produto. De novo o verbo assistir, hein? Letra E. Informei-o que não havia problema de chegar tarde. E aí, qual a alternativa correta em relação à regência? O que a gente precisa ter em mente para resolver esta questão e qualquer questão sobre regência? É identificar quando um verbo é transitivo direto, ou seja, quando não existe preposição, e quando um verbo é transitivo indireto, quando ele exige uma preposição. Além disso, você precisa conhecer os verbos que costumam causar confusão. Que verbos são esses? São verbos que podem mudar de regência de acordo com o sentido, ou seja, eles têm mais de um sentido e têm mais de uma regência. Esses verbos são bem importantes porque caem em todos os concursos. O verbo assistir é um desses. Então, vamos resolver, vamos passar alternativa por alternativa. Letra A. Assistir o seu desassossego. Gente, verbo assistir. O verbo assistir com o sentido de ver, ele é transitivo indireto. O que isso significa? Que ele exige uma preposição. Que preposição ele exige? É a preposição a. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, professora, o correto seria eu assisti ao filme? Sim, eu assisti ao filme. Eu sei que você não fala assim, eu também não falo assim, mas a banca quer que você saiba que essa é a forma correta. Por quê? Porque se você for escrever um texto mais formal, você precisa escrever de acordo com a norma padrão. E é por isso que você precisa conhecer a norma padrão. E a norma padrão diz que o verbo assistir, com sentido de ver, é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, nesse caso, o correto seria assistir ao seu desassossego, ao se deparar com aquela cena violenta junto aos menores. Todo o resto da frase está correto, só faltou a preposição aqui. Então, o correto, assistir ao seu desassossego, certo? Então, letra A já não é. Letra B. Não lhe conheço bem para entregar uma encomenda de tão grande relevância. Aqui a questão está no verbo conhecer. Verbo conhecer é transitivo direto, não exige preposição. Quem conhece, conhece alguém, não há alguém. Aí você olha, não lhe conheço bem. Ok, então não tem preposição nenhuma, então tá certo. Não tá certo. Porque aqui você tem que ter um conhecimento a mais. Que conhecimento a mais? O pronome lhe é um pronome que, quando está na posição de complemento do verbo, ele só pode exercer a função de objeto indireto.
pronome lhe não vai ser objeto direto. E aqui o verbo conhecer, ele pede um objeto direto. Então, eu não posso usar o pronome lhe com o verbo conhecer, porque lhe exerce função de objeto indireto. E conhecer é um verbo transitivo direto. Olha só como o conhecimento aqui não é só em relação à regência verbal. Você precisa ter também um conhecimento em relação à transitividade verbal, às funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Então, o correto aqui seria não o conheço bem. Por quê? Porque o pronome oblíquo que exerce a função de objeto direto é o pronome o e suas variações, não o pronome lhe. Então, não o conheço bem. Certo? Vamos lá. Letra C. O médico queria ajudar a ele naquela situação, mas a família resistiu. Aqui nós temos o verbo ajudar, no sentido de prestar auxílio. O verbo ajudar, ele é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém, não a alguém. Então, essa preposição aí está errada, não está correta. Por quê? Porque o verbo ajudar não exige preposição nenhuma. Ah, mas professor, então vamos retirar aqui esse a. O médico queria ajudar ele naquela situação. Fica certo? Não, também. Por quê? Por causa de outro fator. Aqui nós temos o pronome reto ele. O pronome ele, por ser um pronome reto, ele só vai exercer a função de sujeito. Aqui está na posição de objeto. Então, o correto seria: o médico queria ajudá-lo naquela situação. Ajudá-lo, não ajudar a ele. Esse pronome oblíquo lo, né, que agora ganhou um Lzinho, porque quando o verbo está no infinitivo, quando ele termina em R, e nós devemos colocar um pronome oblíquo depois do pronome o, retiramos a letra R do verbo e colocamos a letra L no pronome. Então, por isso que fica: o médico queria ajudá-lo naquela situação, mas o pronome aí é o, não posso colocar a ele, porque eu não posso usar preposição com o verbo transitivo direto, certo? Próxima. Tá errada também, então, a letra C, né? Assiste-lhe o direito de reclamar sobre o preço injustificável daquele produto. Esse é o verbo assistir de novo, mas tem o mesmo sentido da letra A? Não tem o mesmo sentido. Aqui na letra A tem o sentido de ver e aqui tem o sentido de caber. Então, seria: cabe a alguém o direito de reclamar sobre o preço. O verbo assistir, com o sentido de caber, né, de ter razão, de ter o direito, ele é transitivo indireto também. E exige também a preposição a. Então, o que assiste, assiste a alguém. Do mesmo jeito que o que cabe, cabe a alguém. Então, se ele é um verbo transitivo indireto, ele pode ser acompanhado pelo pronome lhe? Pode. Por quê? Porque o pronome lhe exerce função sintática de objeto indireto. Então, assiste-lhe o direito de reclamar sobre o preço injustificável daquele produto. Assiste a alguém. Então, esse lhe é o a alguém. Vamos substituir esse lhe por, sei lá, consumidor. Assiste ao consumidor o direito de reclamar sobre o preço injustificável daquele produto. Então, esse ao consumidor é o objeto indireto, que foi substituído aqui pelo pronome oblíquo lhe, que também exerce a função de objeto indireto. Então, o verbo assistir, no sentido de caber, como é transitivo e indireto, pode ser acompanhado, ele deve ser acompanhado pelo pronome oblíquo lhe, que exerce a função sintática de objeto indireto. A alternativa D está correta. Vamos agora à última alternativa, que vai estar incorreta, né? Mas eu vou mostrar por que está incorreta.
E é muito importante, viu, gente? Nossa, essa alternativa é super interessante. Informei-o que não havia problema de chegar tarde. Aqui nós temos o verbo informar, presta atenção. O verbo informar, ele é transitivo direto e indireto. Ele exige 2 complementos. Esses 2 complementos, um é o objeto direto, sem preposição, e o outro é o objeto indireto, com preposição. Eu falei ali na alternativa B que o pronome oblíquo o exerce função de objeto direto, certo? O que nós temos aqui? Então, nós temos informei-o, esse o é o objeto direto, tá? Que informei-o? Que não havia problema de chegar tarde. Que não havia problema de chegar tarde é uma oração que tem função também de objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição aqui. Então, nesse caso, por que está errado? Porque eu tenho 2 objetos diretos para um verbo que é bitransitivo. Eu posso ter 2 objetos diretos? Não posso ter 2 objetos diretos. O verbo é transitivo direto e indireto. Então, aqui eu preciso ter um complemento objeto direto e outro complemento objeto indireto. E o verbo informar é interessante por quê? Porque tanto faz qual objeto vai ser direto e qual objeto vai ser indireto. Eu posso informar a alguém alguma coisa, nesse caso, o a alguém vai ser objeto indireto, ou eu posso informar alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Nesse caso, o objeto indireto vai ser o alguma coisa, não o alguém. Olha só, então há 2 formas de corrigir essa frase. Poderia ser assim. Primeira forma, informei-lhe que não havia problema de chegar tarde. Então, aqui nesse caso, eu teria o objeto indireto lhe e o objeto direto que não havia problema, tá? Que é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ou eu também posso mudar, deixar o informei-o, nesse caso, o é o objeto direto, de que não havia problema de chegar tarde. Aí, o objeto indireto vai ser a oração, subordinada substantiva, objetiva indireta. O que eu não posso ter? Eu não posso ter da forma como está aí. 2 objetos diretos. Então, eu preciso ou colocar o lhe ali no lugar do o, ou colocar uma preposição antes do que, certo? Então, o verbo informar também é bastante interessante. É importante estudar bastante regência, porque é um assunto muito cobrado em todos os concursos públicos. E ele é cobrado de diferentes formas, viu, gente? Existem listas de verbos que mudam de regência de acordo com o sentido. Existem listas de verbos cuja regência nós quase sempre erramos. Então, é bom que você esteja atento a esses verbos. São os verbos quentes que sempre estão em concursos públicos. No curso Português Completo, nós temos essas listas, temos várias tabelinhas com a transitividade dos verbos de acordo com o sentido, temos muitos exercícios, muitas questões com gabarito comentado para você treinar todas as formas que esse assunto regência pode cair em concursos públicos, certo? Não quero saber de ninguém errando questão sobre regência em nenhuma prova de língua portuguesa, hein, gente? Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha gostado da escolha da questão e que tenha entendido tudinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau!